Boa noite, irmãos. Muito bem, meu irmão, minha irmã. Nós vivemos, de um lado, um ativismo. Eu não sei como você lida com a sua agenda. Eu, às vezes, olho para as necessidades que eu tenho, com as quais eu devo me envolver, e eu falo assim, a cada semana eu chego ao final meio triste por não ter feito tudo o que gostaria de ter feito. Mas, por outro lado, existe aquele que, em algum momento da sua vida, ele vai sentir um grande remorso por ter tido a oportunidade de fazer algumas coisas e não ter feito. Eu creio que quando nós nascemos fisicamente, Deus nos deu talentos, habilidades com as quais nós podemos servir um ao outro nesse plano terreno. Mas quando nós nascemos espiritualmente, Deus nos deu dons espirituais, ou seja, uma capacidade que foi nos dada pelo Espírito Santo de Deus para servir o povo de Deus. Isso é bênção de Deus, porque Deus nos criou para sermos úteis. Deus nos criou para o individualismo, o egoísmo, o egocentrismo. Deus nos criou para a coletividade. É juntos que nós somos supridos, é juntos que nós crescemos na fé, é juntos que somos abençoados. Eu creio que o paraíso vivia esse estilo de unidade. Era Adão, Eva e Deus. Cada um com a sua característica, com o seu talento, com o seu dom, e na coletividade eles estavam plenos. Eu gostaria de chegar no último momento da minha vida e olhar para trás e ter paz. De ter feito, usado os meus talentos e os meus dons, e não ter levado eles para a sepultura. E ter transformado o que Deus me deu em alguma coisa útil, não só para mim, mas para aqueles que me cercam. É um texto da palavra de Deus que eu julgo muito precioso e que fala de uma forma muito objetiva acerca da forma como nós devemos viver enquanto aqui na terra. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo de número 9 e versículo de número 10. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 9 e versículo de número 10. Salomão escreve este livro, e eu creio que ele escreve nos últimos anos da sua vida. E Salomão foi uma pessoa muito ativa, ele fez muitas coisas. Construiu o templo, construiu um grande império, mas no final da sua vida ele faz uma reflexão. Ele percebe que ele gastou muito tempo com coisas que não deveria gastar e deixou de investir tempo em coisas que ele deveria investir. E o livro de Eclesiastes está muito presente uma palavra que ele repetidamente usa, que é a palavra vaidade. Tudo isso era vaidade, aflição de espírito. Ou seja, eu não precisava disso, mas vivi por isso. E vivendo por isso, deixei de viver algumas coisas que precisava viver. Eu creio que eu não gostaria de chegar no meu último momento de vida olhando para trás e com remorso. Eu poderia ter servido mais, eu poderia ter amado mais, eu poderia ter sido mais útil, eu poderia ter feito um pouco mais e não fiz. Eclesiastes 9:10 diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer,
Faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vamos orar. Nosso bondoso Pai, abençoa-nos nesta noite com sabedoria espiritual. Que a tua palavra, que foi escrita para ministrar essa sabedoria aos nossos corações, que ela de uma forma poderosa possa produzir em nossas vidas entendimento e vida com sentido e abundante. Dá-me graça para ser um instrumento nas mãos do Senhor para este propósito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu creio que de uma forma muito irresponsável, muitos estão deixando para amanhã coisas que deveriam estar fazendo hoje, e o resultado é remorso e arrependimento. E hoje eu gostaria que nós pensássemos sobre esse tema, muito comum, que se tornou um provérbio. Não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. Quantos estão deixando, irmãos, passar oportunidades que dificilmente vão voltar novamente? Há alguns fatores que contribuem para isso, porém são fatores que não podem ser aceitos, pois são contrários à orientação bíblica. A Bíblia nos ensina que devemos aproveitar cada oportunidade que se apresenta diante de nós. Eu creio que cada dia é ímpar, ele não se repete, e naquele dia nós temos a oportunidade de sermos úteis, de sermos uma bênção, mas aquele dia vai passar e ele não vai voltar. Ou seja, o amanhã já passou. Ou seja, o amanhã vai chegar. O ontem já passou e só nós temos o hoje. Eu não posso mudar o meu ontem, tampouco viver o meu amanhã. Eu preciso viver hoje, de uma forma correta, certa e útil. Uma das coisas que certamente os pastores têm essa experiência, a gente também está em momentos tristes, como velório. E muitas vezes, como é triste vermos filho, ou a esposa, ou o esposo dizendo, puxa vida, eu poderia ter sido o melhor marido, a melhor esposa, eu poderia ter ajudado nisso, eu poderia ter abraçado, eu poderia ter amado, e não fiz. E é verdade. Por isso, o texto que nós lemos vai dizer, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o. Ou seja, diante de nós estão oportunidades e nós devemos aproveitá-las. Lógico, de uma forma organizada, disciplinada, mas aproveitar a oportunidade. Às vezes nós olhamos para aqueles casais que já estão idosos, né? E nós percebemos que não existe carinho, não existe amor. E por quê? Porque aquilo não foi ministrado durante a vida. E agora não existe um ambiente para que isso venha a existir. Porque quando deveria se abraçar, não abraçou. Quando deveria se amar, não se amou. E foi construindo uma vida que, ao final, poderia ter sido bela, prazerosa, mas se tornou uma vida sem sentido, insípida. Eu creio que muitos, por causa das inquietações do amanhã, estão deixando de viver o hoje.
eu percebo isso, as pessoas estão mais preocupadas com aquilo que vai acontecer amanhã do que preocupadas com a oportunidade que eles têm de viver o agora. Estão preocupados com o que vai acontecer com o Brasil, o plano político que vai vir, a reforma da Previdência que vai vir, como vai ser essas coisas. Irmãos, nós não antecipamos o amanhã. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós não devemos estar inquietos por coisa alguma. Nós não controlamos o futuro. Nós podemos controlar o presente. Hoje, você pode ser uma bênção para o seu irmão, para a sua família, para o mundo. Amanhã eu não sei. Mas faça o que você precisa fazer hoje, enquanto é tempo. Muitos estão perdendo a alegria por causa das incertezas. É como aquela pessoa, será que eu vou ter meu emprego amanhã? Rapaz, você não sabe de nada. Usufrua do seu emprego hoje. Será que eu vou ter dinheiro amanhã? Administre o que você tem hoje. Amanhã você não tem um controle sobre essas coisas. E, sobretudo, na visão do postergar. Amanhã eu faço. Depois eu faço. Depois eu digo. Depois eu peço perdão. Depois eu ajudo. E o tempo passa. E nós não fazemos o que precisamos fazer. Muitos perdem a paz por causa dos temores. Pode me acontecer uma coisa ruim, eu vou amar as pessoas, mas talvez elas não vão gostar. Então, tem muitas pessoas assim, com medo de como será visto, ele deixa de fazer o que precisa fazer. Irmãos, às vezes, nós decidimos amar as pessoas, servir as pessoas, ser uma bênção para as pessoas, mas nem todos vão usufruir disso. Mas nem por isso nós devemos deixar. Sabe aquela pessoa que tem sido boa pessoa, tem ajudado as pessoas, tem servido as pessoas em suas necessidades, e ela fala assim, cansei de ser bom. Mas você é bom pensando naquilo que você pode receber de retorno, ou você procura ser uma boa pessoa, entendendo que, conforme Efésios capítulo 2, versículo 9, Deus nos criou para as boas obras, para que nós andássemos nelas. Ou seja, o meu ato de servir as pessoas é fruto da convicção que eu tenho do propósito da minha existência, do propósito para o qual Deus me criou. Ou seja, Deus me criou para ser uma bênção, para glorificar o seu nome através do meu falar, meu andar, meu servir. E ele não disse que isso ia trazer mais amigos, mais recompensas, mais presentes, mais dinheiro. Ele disse que deveria servir porque as pessoas precisam serem servidas, mesmo que elas nem dê valor àquilo que elas estão recebendo. É como o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em João 3:16, porque Deus amou o mundo inteiro. Ou seja, Deus se ofereceu a toda criatura, mas nem todos o recebem. Recebem esse amor, ou desprezam esse amor. Mas Deus não deixou de amar, porque amar faz parte do seu caráter, e não da conveniência do momento. Eu sei que a vida às vezes nos machuca. Eu lembro, eu era jovem aqui no TBI, eu estava no escritório, e os irmãos me conhecem, eu tenho algumas características que às vezes não são oportunas. Eu atendi um telefone e, a princípio, eu não sabia quem era a pessoa que estava me ligando, e eu procurei ser simplesmente gentil. Eu disse assim, pois não, querida. Só falei isso. Aí eu tive que escutar. Quem te deu essa liberdade para me chamar de querido? Eu sou sua esposa? Eu sou parente seu? Eu não sou nada sua. Então não use essa palavra comigo. Falei, tá bom.
Mas eu não decidi, agora eu vou ser grosso com as pessoas. Não, vamos usar outra palavra e tentar. Porque o nosso desejo deve ser uma bênção. Não por causa do medo. O medo não pode nos aprisionar. O temor, eu vou fazer e não vai dar nada. Eu vou fazer e não vou receber nada. Não, esquece tudo isso. Faça, porque Deus te deu o talento. Faça, porque Deus te deu o dom. Faça, porque Deus te deu o recurso. E Ele deu tudo isso para você usar para você, mas também para você servir a Ele, servindo as pessoas. Muitos perdem a oportunidade pela ganância. Ou seja, usam todo o talento, tudo aquilo que eles têm e possuem para si mesmo. Ou seja, eles se tornam o centro do universo. Sabe aquela pessoa, se eu não gostar de mim, ninguém vai gostar. Se eu não cuidar de mim, ninguém vai cuidar. Se eu não preparar o meu futuro, eu vou ser abandonado. Então, eu vou guardar dinheiro, eu vou cobrar caro para que as pessoas tenham o meu talento. E desta forma, as pessoas engordam no sentido intelectual, mas não compartilham aquilo que têm com aqueles que precisam. Mateus capítulo 6, versículo 34, nós citamos: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Ou seja, se você souber lidar com a sua vida muito bem hoje, você vai criar condições para começar o outro dia, tendo, vamos dizer assim, um início melhor. Mas se você sempre pensar que amanhã será melhor, o amanhã não será melhor até que o hoje se torne melhor. Ou seja, se nós queremos um amanhã melhor, nós temos que aprender a viver o hoje de uma forma melhor. Eu falo, é como a igreja, quando nós pensamos em que a igreja cresça e seja uma bênção para o bairro, para as pessoas que precisam conhecer Deus, como essa igreja pode ser uma bênção? Vindo mais pessoas, ou seja, não, é nós tratando muito bem as pessoas que temos e assim, de uma forma muito natural, as pessoas chegam, conhecem e ficam. Na sabedoria e no discernimento de Deus, devemos tomar as decisões e vivemos as oportunidades no hoje. Podemos errar, mas não vamos perder as oportunidades por causa do medo. Porque às vezes a pessoa tem o talento, ela tem o dom, ela tem a capacidade, mas ela tem medo. O que as pessoas vão pensar? E se eu errar? É como as primeiras pregações. Eu não sei se o pastor Alexandre passou, mas eu acho que sim. Mas uma das coisas que sempre a gente tem um temor, isso nunca acaba. Mas as primeiras era mais medo do que temor, né? O que as pessoas vão pensar? Será que eu vou errar? Será que a conjugação do verbo vai estar correto? Será que a linha de pensamento vai estar desenvolvida de uma forma corrente? É um medo. E muitas vezes o medo faz com que a gente, às vezes conversando com pessoas, você ora. Não, eu não vou orar, não. Eu prefiro que você ore. E por quê? O que está por trás do medo? O medo, o que a pessoa vai pensar da forma que eu oro, das palavras, e acaba você não sendo uma bênção para aquela pessoa. Ou seja, sirva a Deus. Eu sei que a gente muitas vezes está sujeito a críticas, a gente nunca consegue agradar a todos, mas vai haver alguns que vai dizer, muito obrigado, você foi uma bênção na minha vida. E valeu a pena. Erre, mas erre tentando fazer alguma coisa. É melhor um bem-intencionado errando do que um medroso omisso. O medo nós superamos. O remorso, nós vamos ter que conviver com ele. Nós vamos, com o tempo, adquirindo conhecimento, e o conhecimento vai nos dando mais liberdade,
Mas e o remorso? O que a gente vai fazer com ele? Sabe aquela coisa, eu devia ter feito e não fiz. Eu devia ter perdido o perdão, mas a pessoa morreu. Eu devia ter ajudado, mas agora não dá mais, porque não existe mais oportunidade. O que a gente vai fazer com isso? Tem que conviver. Se arrependa de ter feito, não por não ter tentado. A Bíblia ensina que as oportunidades devem ser julgadas de acordo com as nossas possibilidades. Ou seja, a Bíblia diz, nós temos que fazer, nós temos que nos envolver. Ou seja, você deve se envolver com a igreja. Deus, quando te salvou, te deu um dom espiritual. E esse dom que Ele te deu é para que você seja útil aos seus irmãos aqui. Ou seja, nós somos e devemos ser úteis um ao outro. Não importa quantos anos você tem de cristão, quanto você conhece da Bíblia, você tem dado por Deus algo que pode abençoar a minha vida. É como o endemoniado de Gadareno, que logo depois de ser liberto dos demônios que tinha, Deus já logo lhe disse, vai e abençoa a sua família. Se apresenta a eles e diz o que Deus fez na sua vida. Você pode e deve ser uma bênção, porque quando você se uniu ao corpo de Cristo, Deus te deu uma função dentro deste corpo. Porque é bem simples assim. Todo o nosso corpo, cada parte do nosso corpo é útil. Desde o dedão do pé ao cabelo, à unha, tudo é útil. Eu estava pensando sobre barba, sabe, pastor Alexandre? Eu falo assim, às vezes, porque barba, né? Falei, normalmente o homem era muito do serviço do campo, né? Não tinha protetor solar naquela época. Então, era o pelo, que era um protetor natural solar. Hoje tem protetor, você tira a barba e põe protetor solar e está tudo bem, né? Mas Deus, tudo que Ele nos deu, nada foi errado. Né? Às vezes nós temos, eu sei, não quero nem entrar nesse mérito, né? Fica livre. Mas às vezes fala, vou depilar aqui porque esse negócio é muito feio. Mas tem função, tem propósito. Nós temos bactérias e é uma forma natural de nos prevenir do efeito dessas bactérias que são geradas pelo nosso movimento. Tudo tem função, tudo tem propósito. Então, da mesma forma que o nosso corpo, mas quando alguma coisa não tem propósito no nosso corpo, se chama parasita. Parasita é aquilo que vem para o nosso corpo, mas não tem utilidade nenhuma. Ele só drena energia, só suga. E se você for no médico e o médico disser que você tem um parasita, ele vai dizer, você tem que tirar ele. Porque não é bom. Também nós devemos ver a vida espiritual da mesma forma. Nós somos úteis a alguma coisa, não somos parasitas. Não estamos só a usufruir, nós estamos também a servir. O corpo de Cristo é isso. O pastor não sabe tudo, ele não é o dono da verdade, ele não concentra-se nele todo o ministério da igreja. A igreja é formada por mim e também por você, e você tem uma parte nisso. E devemos entender. Ou seja, a igreja abençoada é o resultado do meu trabalho, mas também do seu, e do seu, e do seu, e de todos nós. Você tem que colocar uma coisa na sua mente. Você é útil. Você é necessário. Não, pastor, eu sou um número aqui. Não, você não é um número. Você é pessoa, personalidade. Você tem talento, você tem dom. Você é especial. Nós precisamos só. Aí você fala, mas que dom eu tenho? Né? Às vezes não passa isso pela sua cabeça. O que eu vou fazer aqui? Eu não sei que dom eu tenho. Sabe como você descobre dom? Que dom você tem? Começa a servir. Eu não sabia que eu tinha o dom para o ministério pastoral. Mas me dava oportunidade para dar um estudo, para pregar, e eu pregava. Aí chegou um tempo que as pessoas diziam, não, você tem um chamado. Começa a servir as pessoas das mais diversas áreas. E você vai perceber, eu tenho mais jeito com isso do que aquilo. Eu vou ficar aqui.
Agora, se você esperar um anjo descer do céu e dizer assim, Walter, este é o seu dom, vai ficar sentado. Melhor forma de descobrir o seu dom, faça. Aproveite as oportunidades que chegam até você. E você vai perceber para o que o Senhor te chamou. A Bíblia ensina, irmãos, que nós devemos fazer tudo, mas conforme as nossas forças. Porque também tem o outro lado, o lado perigoso. A gente quer fazer tudo e não deixa os outros fazer nada. Sabe o centralizador? Graças a Deus, irmãos. Tem alguém que cuida do som. Amém. Estava preocupado com aquela TV que nós colocamos lá e ela estava desligada porque eu não tinha tempo de trabalhar as coisas. Graças a Deus pelo irmão Wilson. Nós estávamos preocupados na parte de recepção da igreja. Graças a Deus pela irmã Silvana. Graças a Deus pelo grupo de louvor. Graças a Deus pelos irmãos que tocam. Graças a Deus pelos irmãos que abraçam. Graças a Deus pelos irmãos que ministram um sorriso um para o outro. Graças a Deus pelos porteiros. É isso que faz da nossa igreja uma bênção. E você tem um lugar aqui. Eu creio que a igreja é um lugar de oportunidade. Se Deus lhe deu o dom, o lugar de usar esse dom é aqui. É para o reino de Deus, é para o evangelho de Jesus Cristo. Esse é o lugar. Não leve para a sua sepultura o dom que Deus te deu. Use ele. Ele é necessário. Uma igreja ativa é um organismo vivo, vibrante e ativo. Mas quando só um faz, é pesado. Sobrecarrega. E aí se peca do outro lado. Deixa de se fazer as coisas de uma forma excelente, porque quem quer fazer muita coisa acaba não fazendo nada perfeito. Eu gostaria que fosse assim. Apertava um botão, saía um sermão. Recebi. Às vezes a gente fica orando assim, Deus me dá uma palavra, por favor, eu não tenho nada, minha mente está vazia. Deus, por favor, me dá. E a gente folha a Bíblia, deixa eu ver o que eu vou falar, e nada vem. Deus, por favor, de repente Deus usa de misericórdia e coloca dentro de você alguma coisa na sua mente, porque a mensagem, antes de vir para o papel, ela precisa vir aqui. Depois ela vem para o papel. Ela não nasce no papel, ela nasce no coração. E é assim. E você precisa de tempo para isso, e você precisa orar para isso, e você precisa dizer. Agora, quando você quer fazer tudo, acaba você não fazendo isso, e não fazendo isso, é no último momento do culto, você pega lá um papel e o Espírito Santo vai revelar agora, eu vou abrir a Bíblia e ele vai fluir. Não é assim, as coisas não são assim. Então tem o trabalho do pastor, tem o trabalho do porteiro, tem o trabalho da pessoa do som, mas tudo que nós fazemos e que Deus nos deu deve ser feito com excelência. Por isso que é dividido. Então, o pé é maravilhoso, porque ele sabe ser muito bem pé. Ele é pé. Ele não é mão. Às vezes, quando não tem a mão, Deus é feito compensador, né? Eu estava vendo um menino que tem uma caligrafia melhor do que a minha, e ele escreve com o pé. Falei, Deus, eu mal escrevo com a mão, e o cara uma caligrafia perfeita com o pé. Mas ele não tem a mão, teve que usar e desenvolver. Mas é assim mesmo. A mão, ela foi feita para ser mão. Os olhos para serem olhos. Então Deus deu a você um dom, um talento. E esse dom e talento, ele deve ser vivido na realidade que ele foi dado. Porque é o que eu falo, se você foi chamado para ser evangelista, não seja pastor. Se você foi chamado para ser pastor, não seja missionário. Porque se você vai fazer aquilo que você não foi chamado, você não tem o dom que precisa para aquela função. Desejar o episcopado é maravilhoso. Olha, eu queria tanto ser pastor. O problema é que você foi chamado para ser pastor. Porque se não foi chamado, vai ser uma tragédia. Então a Bíblia diz, conforme as tuas forças. Ou seja,
Deus nos dá as oportunidades, nós devemos aproveitá-la à luz do nosso chamado, à luz da capacidade que temos, à luz dos recursos que temos. Não é fazer tudo, é tudo aquilo que é possível ser feito. Tem muitas pessoas que se gabam assim: pastor, eu só preciso de 3 horas de sono e para mim já é suficiente. Nós vamos conversar isso quando você tiver 60 anos. Pastor, eu nem preciso almoçar, eu como uma vez por dia. Nós vamos conversar isso daqui a alguns anos e vamos ver se você não precisava mesmo. Porque quando chega nos 60, 70, a vida cobra. Aquilo que nós não fizemos de forma correta ou a forma incorreta que nós tratamos a vida. Eu vejo aqueles pessoal lá na zona cerealista, aquele saco de 60 quilos na cabeça. Você fala, nossa, que homem forte. E ele fala assim, eu sou forte. Pode pôr 2. E ele quer exibir. 60 anos vai chegar. Aí vamos ver qual é o custo dos 120 quilos na cabeça. É conforme as suas forças, não é exibicionismo. Não é querer fazer tudo. Ou seja, se cada um de nós fazer a sua parte, não é muito. Mas se nós não fizermos a nossa parte, é muito para aqueles que estão fazendo. Às vezes eu vejo algumas pessoas aqui na igreja, eu falo, não, você não vai fazer. Mas pastor, eu quero, não vai fazer. Por quê? Quer dar aula de manhã, quer dar aula à noite, quer dar aula no sábado, quer... E não assiste o culto, não ouve a pregação, não participa. Eu falo, não tem condição, temos que orar para que alguns das pessoas se levantem como voluntário. Não, eu posso ajudar nesse ministério, deixa eu dividir com você, deixa eu fazer também uma parte, porque quando a gente faz, cada um de nós faz a nossa parte, não fica pesado para ninguém. Mas quando a gente não faz a nossa parte, alguém está fazendo em dobro. Porque é verdade. Vamos pensar nessa lógica. Você que está aqui é útil. Deus te deu, quando você aceitou Jesus Cristo como Salvador, uma função, um dom. Aí você fala, eu não estou usando e nem sei qual é o meu dom. Alguém está fazendo por você, porque o dom que Deus te deu é necessário. Deus não te fez parasita. Por outro lado, a Bíblia vai dizer que o inútil vai ser lançado no inferno. Deus nos fez úteis. E às vezes nós se comportamos como parasitas, só comemos o que os outros produzem. Pior, irmãos, do que não fazer é fazer o que não há condições de ser feitos. Muitos estão exaustos, outros doentes e alguns mortos, porque querem fazer mais do que podem. A Bíblia nos diz no Salmo 127, versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá eles aos seus amados o sono. Deus nos criou entendendo isso, essa realidade física que nós temos. Nós precisamos, no mínimo, de 6 horas de sono. No mínimo. O ideal é 8. Dividimos o dia em 3 partes. 8 dormimos, 16 trabalhamos. Já é... Aí você fala, podia ter mais horário. Se não tiver mais hora, você morre. A gente trabalhando 16 já está envolvidos, né, com a vida 16 horas, já estamos morrendo no final do dia. Imagina a vida tendo 30 dias de horas trabalhadas e 8 de descanso. Morre. Mas Deus planejou certinho. Ele está dizendo, não adianta você dormir 4 e trabalhar 20, você vai morrer. Inútil é isso não vai ajudar você, vai tirar de você. E é verdade. Trabalhei 20 horas por dia e agora gasto R$1.000 de remédio. É isso que vai acontecer. Aí chega, agora pastor, vou aposentar e vou aproveitar aquilo que eu plantei. Aproveitar o quê? Pagando o plano de saúde. E segunda-feira ortopedista, terça-feira oftalmologista, quarta-feira terapeuta, quinta-feira neurologista, sexta-feira dia de comprar o remédio na farmácia que os médicos passaram durante a semana. Isso
Por quê? Porque não soube viver. E comprometeu. Nós temos que fazer, mas temos que entender é conforme a nossa força. Organizado, disciplinado. Eu não vou resolver o problema do mundo, mas eu posso ajudar na solução daquele que está diante de mim. Eu não posso servir a 50, mas eu posso servir a 1. E muitas vezes nós sofremos desse mal. Irmãos, Deus não oprime, Deus nunca exigirá mais do que podemos dar. O propósito que o próprio Deus criou o dia de descanso, reconhecê-lo é nosso dever. Existe religião que entende que guardar o sábado é necessário para a salvação. Se você não guardar o sábado, vai para o inferno. Nós não entendemos assim. Nós entendemos que a salvação é por Jesus Cristo, por meio da graça. Não vem das obras, inclusive guarda de sábado. Mas nós entendemos muito bem que quando Deus criou o sábado, Ele criou por necessidade. Ele vai dizer, você vai trabalhar 6 dias, mas você precisa descansar 1. Porque você é físico, é humano, você precisa repor as energias. Você precisa disso. Pastor, eu trabalho de segunda a segunda. Não é nenhum herói. Tu é um besta. Está destruindo a sua vida. Para quê? Amanhã eu vou ter dinheiro. E doente. E vai ter que pagar a cuidadora. Graças a Deus por esses, né? Que as cuidadoras ganham algum dinheirinho, né? Que se fossem disciplinados, teriam vida saudável muito tempo. Amados irmãos, podemos morrer lutando por uma causa, mas não morrer por exaustão. Isso não. Você sabia que Jesus dormia? Ele dormia. E cedo, né, no sentido. E acordava cedo também. Jesus fazia tudo, não, ele fazia o que era possível ser feito. Ah, meu irmão está morrendo lá, dá para o senhor ir lá. Não, agora não dá, agora eu estou ocupado. Aí ele chega lá, já morreu. Não, calma, está tudo sob controle. Ele nunca estava atrasado ou adiantado, ele sempre estava no lugar certo, na hora certa, fazendo aquilo que era necessário ser feito. E ele só ficou no ministério ativo 3 anos e alguns meses. E fez mais do que eu vou fazer durante a minha vida inteira. Qual o segredo? E ele não tinha metrô, não tinha celular, não tinha jornal, não tinha televisão, não tinha nada. Tinha que andar a pé ou a camelo. E com privilégio jumento. E fez bastante coisa. E o dia tinha 24 horas. Amados irmãos, existe sim uma forma de sermos uma bênção que não vai nos matar, mas que vai, com a sabedoria de usarmos o tempo que temos de uma forma proposital e objetiva, nós vamos ser uma bênção. A Bíblia nos ensina que as oportunidades cessam, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma, ou seja, você vai morrer. Isso é um fato. Mas quando você olhar para trás, você vai perceber que a sua vida teve um sentido, um propósito, ela foi útil a alguém, ela foi uma bênção para Deus. É isso que eu quero olhar para trás, eu falo, minha vida teve um sentido. Ela foi útil. O problema é que quando muitos olham para trás, eles vão falar, vivi a vida inteira, não fiz nada, não vou levar nada, e vai chegar no céu careca, porque nem coroa vai ter. Porque é verdade. Tendo a oportunidade de servir, negligenciaram, com desculpas. O problema não é falta de tempo, é como nós utilizamos o nosso tempo. Eu falo que há muitas pessoas que poderiam estar crescendo mais espiritualmente, mas elas são capazes de passar, às vezes, 3, 4, 5 horas por dia assistindo filmes e se envolvendo com entretenimento. E eu falo assim, eu assisto um filme, e se eu fico tarde, eu mesmo me martirizo. Eu falo, tu é burro demais.
tu assistiu aquilo tudo, que vai ser útil para a sua vida. Eu já até esqueci, eu nem lembro no outro dia o que eu assisti, mas eu falo, rapaz, que perda de tempo, podia fazer coisa mais útil do que aquela, e perdi meu tempo. Às vezes o problema é como nós usamos o nosso tempo. Muitos vão levar seus dons, talentos e conhecimento para sepultura. Postergam ou negligenciam as oportunidades, só lhe restará lamentação. Postergam o arrependimento. Sou muito novo. Deixam para depois o pedido de perdão. Ele não merece, deixa-o sofrer um pouco. Ignora a oportunidade de amar, não tenho tempo para o romantismo. Deixam fechar a porta da graça, vou ter nova chance amanhã, pronto. É perigo. Amado, se você precisa abraçar a sua esposa, abrace hoje, não amanhã. Porque nós corremos um risco dela não existir amanhã. Não estou profetizando morte, mas isso é uma realidade. Se você deve falar de Cristo a um parente, faça hoje. Hoje. Porque amanhã pode ser tarde. Nós estamos lidando com a coisa que nós não dominamos. Nós não sabemos que ele vai estar vivo amanhã. Então, se hoje ele precisa de um conselho, dê agora. Porque amanhã pode ser tarde. E como lidar com esse remorso? É um dos piores remorsos que a gente pode levar. É ter tido a oportunidade de falar de Cristo para alguém e não ter falado e a pessoa morreu. E agora? Ter tido a oportunidade de perdão e não pediu perdão e a pessoa morreu. Ter tido a oportunidade de ajudar e não ajudou e a pessoa morreu porque não foi ajudada. Que é o livro dos meus passos que faria de Jesus. Um remorso por não ter ajudado. Tudo começou ali. Amados irmãos, Hebreus 3,13 diz, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Ou seja, se você está vendo o seu irmão numa situação perigosa, exorte hoje, porque talvez o pecado crie raiz e depois é mais difícil de ser tirado. Por isso que a Bíblia diz, educa a criança, não o adulto. É melhor educar quando o mal não criou raiz, do que porque quando cria raiz, é difícil. É hoje. Mas muitas pessoas estão perdendo preciosas oportunidades, negligenciando a família, o cônjuge, os filhos, negligenciando a igreja, a oportunidade que Deus lhe deu de servir. Irmãos, a igreja foi instituída para ser uma bênção. E quando eu falo a igreja, é eu sendo uma bênção para você, você sendo uma bênção para mim, nós sendo uma bênção um ao outro. A igreja é um lugar, é um pedaço do céu, é um oásis no meio do deserto. A concepção dela é essa. Mas muitos vão levar o talento para o cemitério. E pior que no cemitério não tem utilidade nenhuma. Após a morte, nada pode ser acrescentado à nossa história. Deixa eu falar um negócio para você, não tem purgatório, tá? Não tem. Morreu, segue-se o juízo. Sabe quanto tempo depois demora o juízo? Segundos. Não passa nem perto do purgatório. Nós não podemos acrescentar nada à nossa história, como também não tirar nada da nossa história. Ela está escrita, registrada. É esta história que diz quem nós somos, quem nós fomos. Ela que diz o que nós temos de direito e o que nós não temos de direito. Eu creio que nós devemos planejar a nossa vida como se tivéssemos que viver muitos anos. Não é errado planejar. Eu gostaria de viver 100 anos com saúde, servindo o Senhor. Amém. Mas, porém, eu preciso viver como se fosse morrer amanhã. Eu planejo como se fosse viver 100 anos, mas vivo como se fosse morrer amanhã. Ou seja, todo dia eu tenho que estar preparado para a eternidade. Todo dia, porque o Senhor pode me chamar hoje e eu preciso estar preparado para esse dia. Todos os dias eu tenho que trabalhar porque existe um galardão, uma coroa que está preparada para aqueles que fielmente servir ao Senhor. E eu quero esses galardões, não por vaidade, mas eu quero que Deus reconheça, você foi fiel, você serviu, você foi útil. Amém.
Está aqui o seu galardão. Eu posso morrer amanhã, mas eu preguei o que Deus queria que eu pregasse hoje. Eu vou em paz. Eu exortei as pessoas que deveriam ser exortadas hoje. Eu vou em paz. Porque quando eu não faço aquilo que eu devo fazer, e o tempo passa e não me dá nova oportunidade, isso me entristece. Muitos, por falta de disposição, perdem a oportunidade de serem relevantes. Vivem renovando suas promessas. Sempre estão pedindo perdão por não terem feito o que prometeram fazer. Vive deixando para amanhã o que poderia estar fazendo hoje. Acho que vão viver mais tempo do que talvez vivam. Provavelmente você vai viver menos tempo do que você acha que vai viver. Hoje é o dia para sermos, para fazermos, para nos arrependermos, para amarmos, para darmos e etc. Como diz o Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Deixe de viver remorsos e viva realizações. Por isso, um conselho: não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje. E talvez hoje seja o dia que você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Por quê? Porque amanhã pode ser tarde. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Eu não sei se hoje é a primeira, segunda ou terceira, ou é a última. Eu não sei. Eu não sei. E nem você sabe. Eu sei que hoje nós temos a oportunidade de dizer: eu sou pecador. E eu creio que o meu pecado gera morte. Mas eu creio que Jesus Cristo pagou na cruz pelos meus pecados. E eu quero reconhecê-lo nesse dia como meu Salvador. Talvez seja hoje o dia de você pedir perdão para o seu marido, para a sua esposa. Hoje. Porque talvez seja tarde. E não porque ela morreu, talvez amanhã ela desista. Ou ele desista. Cansado. Então peça hoje. Talvez hoje seja o dia de você abraçar. Porque amanhã pode ser tarde. Eu perdi minha mãe muito cedo. Ela tinha 51 anos de idade. Mas um remorso eu não tenho. Eu abracei minha mãe. Eu honrei minha mãe. Eu amei minha mãe. Eu pude e procurei ser um bom filho para minha mãe. Quantos perderam essa oportunidade? Não viva de perdão. Viva de gratidão. É melhor. Tudo que vier à mão para fazer, faz, conforme as tuas forças. Porque para a sepultura, onde você vai, não tem mais oportunidade. Então, diante de você amanhã, haverá oportunidades que Deus vai colocar diante de você. Pessoas, situações, e Ele quer usar o que Ele te deu para aquela situação. Não deixe. Não deixe. Faça o que Deus pediu para você fazer, o que te capacitou para fazer. Espiritualmente e materialmente. Use o seu talento para abençoar. Use o seu dom para abençoar. Use o seu talento para que as pessoas sejam supridas de suas necessidades materiais e use os seus dons para que elas sejam supridas na necessidade espiritual. Nós temos um privilégio. Nós temos recebido um ministério que é muito importante. É um ministério que envolve a eternidade, a alma das pessoas. Pense nisso. Durma o necessário. Não o necessário que você entende, mas o necessário que a medicina já disse que você precisa. Coma na proporção e nos horários que hoje a ciência já diz que você precisa daquilo. Faça isso. Seja organizado e você vai ver que não falta tempo, vai sobrar tempo. Sabe o que tira o nosso tempo? Desorganização e indisciplina. Às vezes nós temos que aprender a dizer não.
Não só sim, às vezes é não. Você pode, eu tenho uma reunião 3 horas, outras 4 horas, dá para fazer uma às 3h30? Não, não dá. Não dá. É além da minha capacidade, não vai dar para fazer nada, tudo certo, então não vai dar. Ah, você vai... Vou perder, não dá, não dá. É desumano. Eu tenho que entender o meu limite. Uma das coisas que eu aprendi com Deus nesse momento da minha saúde física abalada foi: eu tenho limite. Eu não sou super-homem. E eu achava que eu era. Eu me gabava, eu só posso... 4 horas de sono para mim tá bom. Tô burro. Aí, aprende agora. Tá bom? Agora eu estou com triglicérides alto, colesterol um pouco alto, gordura no fígado. Come tudo que você acha que você deve comer, tá bom aí. Tu não é, acha, não, eu como de tudo. Às vezes come tudo, esse que é o problema. Aí tem que tomar remedinho, disciplina. Graças a Deus ainda posso comer doce porque não tenho diabetes. Olha, mas poderia ter comprometido, porque às vezes a gente é indisciplinado. Podemos fazer tudo o que precisamos fazer, mas temos que ser disciplinados. Porque quando não somos disciplinados, deixamos de fazer o que deveríamos fazer. Vamos orar. Pai, obrigado por nessa noite o Senhor nos orientar a termos uma vida saudável, para uma velhice saudável. Termos uma vida cristã ativa, para uma vida eterna de galardões, de recompensas. O Senhor nos ensina a servirmos pessoas e sermos uma bênção para elas, porque elas necessitam do talento que temos e o Senhor nos deu para que elas possam ser servidas. Nos dá essa sensibilidade. Que não sejamos egoístas e que a nossa vida não se resuma a nós mesmos, que possamos perceber que precisamos ser uma bênção para as pessoas que estão à nossa volta. É porque é na interdependência que nós somos abençoados. Nos dá graça para isso. Em nome de Jesus.